Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou a Eliane e eu faço parte aqui da equipe da Flor Bela. E hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês de uma peça muito bonita e o melhor de tudo, fácil de fazer. Vou mostrar para vocês. É um top de renda. Olha só que peça mais bonita. Nessa aula aqui eu vou ensinar você a fazer na máquina doméstica, isso para você ter uma noção de como é fácil fazer. Então, independente da máquina que você tem aí, você vai conseguir fabricar essa peça aqui. E ela é muito versátil, pessoal. Você pode fazer de várias formas. Eu vou deixar aqui na tela um dos modelos para você ver. Aqui a gente fez ela com um shorts. Daí fez uma combinação que lembra até um pijama, mas você pode fazer ele também com calcinha, com fio dental ou até mesmo vender avulsa. As pessoas gostam desse daqui porque é um top bem confortável, assim, não tem aquele viés, suporte, o bojo, entendeu? Então por isso que ele é bonito, fácil de fazer, o que gera um ganho maior aí pra você. É desse tipo de peça que eu gosto de trazer aqui pra vocês. Então, independente se você já tem muita prática ou quase não tem prática na fabricação de lingerie, essa peça aqui você consegue. Porque olha só, ela é bem simples. Bom, vocês vão ver ali na aula, né? Bem simples de fazer, o molde é bem simples também, tem só 3 peças, então vai facilitar todas as etapas aí pra você. Você vai conseguir fazer então, pode ser que você faça as primeiras peças pra você, né, ali pra treinar, e logo logo você vai estar vendendo e ganhando bem fabricando ela. E eu fiz nessa aula aqui na cor preto, porque é a cor mais vendida nesses tops de renda. Então essa aqui já serve de dica para vocês. E como eu falei, né, nessa aula eu vou ensinar na máquina doméstica, mas quem tiver máquina industrial, overlock, vai ter até um pouquinho mais de rapidez ainda para fazer ela. E para você receber essa modelagem aqui na grade completa do POGG, todos os tamanhos, tem 2 formas. Uma é através do molde normal, que você pode chamar aqui no WhatsApp, você vai adquirir ele por R$ 30, pode ser no Pix, ou se você quiser, você pode parcelar no cartão. Agora, quem já está no clube de vantagens aqui da Flor Bela, onde você paga um valor mensal de R$ 29,90 e recebe todos os moldes pagos, exceto cursos, ok? Cursos não entram lá no clube. Então, assim, quem entra hoje, por exemplo, no clube, recebe os moldes desse mês e também recebe do mês anterior. Sempre funciona assim. Moldes mais antigos não entram no clube, tá bom, pessoal? O clube a gente fez há pouco tempo. Então, assim, quem entra no clube em um dia, por exemplo, em um determinado mês, vai receber os moldes deste mês e do mês anterior. Não tem moldes anteriores a isso lá dentro do clube. Então são essas 2 formas. Ou você compra direto o molde por R$ 30, ou você já está no clube ou quer entrar para o nosso clube e receber todos os moldes pagos da época que eu acabei de explicar. É só entrar aqui na descrição do vídeo. Também tem o link direto para o clube, ou chama lá no WhatsApp, tira qualquer dúvida para escolher qual maneira você vai querer. E antes da gente ir pro passo a passo para fazer essa peça, eu vou pedir para você que já conhece o nosso canal, que já gosta aqui dos vídeos, curte esse vídeo também. Quem está chegando agora, se inscreve no canal. A gente tem muita modelagem por aqui, tudo com um passo a passo para você aprender a fazer cada uma delas. E também você pode ativar as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos aqui nossos no YouTube. Então agora sim, pessoal, a gente vai para o passo a passo para fazer esse daqui na máquina doméstica. Então quem não tem prática vai conseguir fazer também. E se você tiver a máquina industrial, mais rápido ainda você vai conseguir fabricar essa linda peça. Vamos lá então para a aula? Vamos lá então começar a aula pela modelagem. E agora você tem que cuidar essa folha aqui, ó. Tá vendo 10 centímetros por 10 centímetros? Esse quadrado aqui tem que ter 10 centímetros, tanto na horizontal quanto na vertical. Você vai pegar e vai medir dessa forma. Se ele saiu com 10 centímetros, está correto. Aí você pode imprimir o restante do molde. Olha só. Deu bem certinho na horizontal e vertical. Então, se isso daqui sair correto, ok, você pode imprimir o resto. Se você tem alguma dúvida, esse QR Code aqui, se você apontar o seu celular para ele, vai te levar para um vídeo que ensina a impressão correta. Estando certo aquela parte lá, aí sim a gente vai pegar e vai recortar todo esse molde aqui. É só cortar em cima da linha. É um molde bem simples, aí a gente não vai precisar nem colar peças.
Vocês podem ver que tem duas peças aqui parecidas, só que uma é cortada de renda, outra é o forro. Aí, agora eu já tô cortando a parte que é do forro. Na hora da montagem, você vai entender bem direitinho como você faz as duas partes. Então, aqui já foi. Agora, tem outras duas partes, a parte das costas e a frente do top. Aí, aqui eu já tô cortando a frente. É bem simples, pessoal, não tem nem muito o que explicar aqui pra vocês. Só cortar em cima da linha. Aí, a parte da frente também já foi. Agora, a parte das costas. A mesma coisa. Assim, a gente já vai ter o molde prontinho. E do tamanho correto, né? Porque você imprimiu a primeira folha em 10 por 10, que é o tamanho real. Não pode ser 9,8 por 9,8, nada assim, tem que ser correto. Pronto, o molde já tá aqui, agora a gente vai cortar o material. Nós vamos usar aqui cotton, que pode ser microfibra também, você vê o que você tiver aí para forro, e aqui a renda. Tá, então, o que é o principal cuidado? É ver se ela estica. E é assim, ó, essas três peças aqui a gente vai cortar de renda. Tá vendo que a minha renda tem uns bicos grandes? Então, eu vou arrumar aqui. Tem que ficar virando aqui para ficar o mais fácil aí para vocês entenderem a minha explicação. Tá vendo que aqui tem uma diferença, ó, a parte maior é a parte de cima e a parte menor é a parte de baixo do top. E tem que cuidar os bicos aqui para que baterem exatamente. Daí a gente coloca assim. Ou assim. Vocês viram que ali na esquerda tem um dobre. Aqui, ó. Então, a renda tem que estar dobrada. Deu certinho, não importa se eu estou conseguindo ler ou não o que está escrito no molde. O importante é que o dobre fique do lado correto. Então, a minha renda eu dobrei ali do lado esquerdo. Aí, saiu a peça. Essa é a parte das costas. Agora, eu vou dobrar aqui novamente, porque no meu molde tem um dobre. Vou arrumar certinho, principalmente cuidando dos bicos novamente. Um bico bem certinho em cima do outro, porque senão isso aí dá diferença, dá problema lá na hora do acabamento. Olha aí. Certinho o bico, só vou virar aqui para ficar mais fácil para mim cortar. Mas então, da mesma forma que eu arrumei lá, eu vou arrumar aqui. Eu cuido do dobre ali do lado direito e o bico aqui na parte de baixo, onde tá escrito bico da renda. Aí é só cortar. Essa parte aqui que eu tô cortando agora é a parte do bojo. Pode ver que sobra um pouco de renda aqui, pessoal, mas é porque eu tenho que dar prioridade para os bicos baterem. Aí, só falta um pedacinho ali em cima para eu poder finalizar. Tem que cortar meio de longe aqui, para não atrapalhar aí para vocês. Aí, pronto. Então, essa é a parte da frente. Vou deixar de lado. Agora, eu vou cortar o bojo. Olha aqui, 4 vezes. Aqui tem que ter muito cuidado com o bico também, porque qualquer erro aqui vai aparecer quando a sua peça estiver pronta. E quanto maior os bicos que você vai usar, maior é o cuidado. Então, olha aqui, bico da renda, tá vendo? Tá escrito ali, né? Eu posso cortar assim também, não importa. Agora, o que eu cuidei, tá? Se eu viro dessa forma, esse biquinho ali que eu mostrei pra vocês, olha só, aqui ele tá no final, eu já tô pensando lá na parte do acabamento.
E se eu virar aqui, ó, ele bem a pontinha aqui pega um bico inteiro. Então vai ficar mais bonito a parte de cima onde eu vou pregar a alça. Por isso eu tô escolhendo aqui. Conforme eu tô cortando com a minha renda dobrada, eu já tô tirando 2 bojos. E eu preciso 4. Então vamos abrir aqui. E tá saindo 2. Agora eu tenho que cortar mais 2. E o detalhe, a parte de cima, o bico tem que ser igualzinho o do outro lado. Essa parte ali, ó. E olha, tá errado, tá diferente agora. Então, eu vou pegar, vou puxar um pouquinho mais a renda. Vou colocar o molde em cima. Aí, agora sim, tanto a parte de baixo como a parte aqui de cima, os bicos ficaram iguaizinhos o do outro bojo. Assim, quando a peça estiver pronta, vai ficar perfeito, os dois lados iguais. Se você não cuidar isso, ficar tentando poupar a renda nessa hora, quando a peça estiver pronta, você vai ver a diferença. Aí, saiu então, mais um. E aqui agora, olha só, eram 4 partes, 2 estão aqui e as outras 2 estão aqui. De renda, a gente já cortou tudo. Agora eu vou pegar esse outro molde e vou cortar de cotton. Não vai dar para você ver bem aí, mas a gente tem que seguir o fio do tecido. Se você já segue aqui a gente no canal, já deve ter visto várias vezes. Na cor preta não tem como eu mostrar na imagem para vocês. Mas olha aqui, ó. Então vamos prestar atenção no que eu tô fazendo. Eu dobrei o meu tecido e vou cortar tudo em volta. Assim eu já vou ter 2. No caso, eu tô cortando de cotton, pode ser dele cotton, pode ser microfibra também. Até se for a microfibra, para uma outra parte lá da frente é até mais fácil um pouco. Alguns vão pedir se pode ser malha de algodão. Até pode, mas a malha não estica nada. Então, para ficar bem assentadinho assim no seio, é melhor que seja um tecido que estique. Então, por isso a gente opta pelo cotton ou pela microfibra. Pode ser tecidos que estiquem. Já vou terminar de cortar mais essa parte. Vocês viram como é simples também aqui na parte de cortar, né? Então, vocês vão conseguir sim fazer essa peça. Aí, tô abrindo aqui. Era 4 partes, 2 tá aqui e as outras 2 aqui, da mesma forma da renda. Olha aqui, 2 desse lado e 2 do outro. As rendas estão todas aqui, prontinho, agora a gente vai pra costura. Aqui na costura, olha só, eu já fiz um bojo, tô mostrando pra vocês como que ficou. Essa etiquetinha ao lado direito do tecido. É assim que eu vou precisar fazer com essa parte aqui de cotton, olha, é igualzinho. Eu vou cuidar o seguinte, olha, essa aqui é o lado direito do tecido, eu vou colocar um contra o outro e vou costurar aqui. Como eu vou fazer na máquina doméstica, eu vou fazer primeiro uma costura reta e depois um zigue-zague. Nessa parte aqui, uma coisa bem importante é o seguinte, reparem que eu tô puxando um pouco o cotton. Olha só, eu puxei aqui para mostrar para vocês, mas é como se eu esticasse ele na hora que eu tô costurando, para que não corra o risco de arrebentar ponto. Se bem que aqui vão ter várias costuras, é uma parte que não estica muito depois de pronta, então é mais difícil estourar, mas a gente tem que garantir. Então, fiz aqui, olha só, uma costura reta, olha onde eu passei, a distância que foi da beiradinha. Eu vou passar a costura reta, olha aqui, já tem um dos 2 bojos prontos, agora eu vou fazer a mesma coisa com a renda. Lado direito contra o lado direito da renda. Então, vou fazer aquela mesma costura reta que eu fiz na parte do cotton.
Eu tô fazendo os dois a reta para depois os dois o zigue-zague, para você entender bem certinho e poder aproveitar o ponto, né? Faz tudo as costuras retas primeiro e depois o zigue-zague. Eu também estico um pouco a renda. Pessoal, se for fazer na overlock, não precisa esticar, tá? Eu estico assim porque eu tô fazendo aqui na doméstica. Tô tendo cuidado aqui no finalzinho para terminar junto. E feito. Costura reta. Olha só como que fica pelo lado de fora. Agora a gente vai fazer a segunda parte, que é o zigue-zague. Vou mudar o ponto aqui da máquina. Antes eu falei para vocês que era mais fácil fazer aqui nessa parte da costura se for microfibra. Depois eu vou explicar para vocês. Mas enfim, vamos lá, vamos cuidar do que eu tô fazendo. Agora eu tô fazendo aquele zigue-zague simples. Já já vou mostrar para vocês como ficou. Então eu também dou uma leve esticadinha no cotton. Aí para que não corra o risco de arrebentar. Lembrando mais uma vez, se você for fazer no overlock, não precisa esticar. Olha o que acontece aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só como que fica o zigue-zague. Aonde ele fica. É a mesma função, tá? Da overlock. E olha como que fica também por dentro. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? No cotton, ela acaba sendo esticada e ficando. Então, eu tenho que tirar ela, tá? Na microfibra já não acontece. Mas aqui no cotton, eu tenho que refilar e tirar aquilo ali. Agora, eu vou fazer o zigue-zague aqui no outro bojo. Nessa aula aqui, eu deixei 2 bojos prontos, né, para vocês. Um de cotton e um de renda. E os outros 2 eu tô fazendo para você entender bem certinho o processo. Pode ver que eu estico também. Tá vendo que eu mostrei ali, né, que eu tô esticando. Feito. Aqui não vai dar para vocês ver bem direito, que no cotton era mais fácil. Então, os bojos estão todos prontos. Essa é a parte de fora e essa é a parte de dentro. Parte de fora da renda, né? O lado direito da renda é aqui e aqui é o lado do avesso. Agora, eu vou pegar o meu cotton e vou colocar aqui, olha, avesso contra avesso. Os lados que tem as costuras que eu fiz estão todas para dentro. E agora eu vou passar um zigue-zague na beirada para poder pregar o bojo, né, de renda no bojo de cotton, que é o forro. Pode cuidar que as minhas costuras ali estão uma contra a outra, tá? E agora eu vou passar aqui, nesse lugar, um zigue-zague simples também. Igual o zigue-zague que eu fiz antes. Só que agora não precisa mais esticar. Olha, pode cuidar, eu deixei as costuras bem juntinho ali no meio. E agora sim eu posso fazer a costura. Aqui, certo? Não precisa esticar. E ela vai se ajeitando do jeito que é preciso. E como é uma parte que não vai esticar muito, também não corre o risco de arrebentar. Se você vai fazer em máquina industrial, também sugiro que aqui faça no zigue-zague. Mas, se você quiser, pode fazer também na galoneira, só que daí você faz pelo lado de fora e não por dentro, igual eu tô fazendo. Fiz o zigue-zague até lá em cima. Agora, eu desço aqui também fazendo zigue-zague. Por isso que essa parte do forro é menor, porque os bicos da renda tem que passar para fora dele, para ficar a peça mais bonita. Aí, já fiz um lado. Olha só como que fica. Acho que deu para entender, né? Bem certinho como que fica a peça. Agora eu vou fazer a outra peça e não vou deixar gravado para vocês. Já tô com a segunda pronta.
Olha só, dá pra esticar e não arrebenta. Aqui embaixo, você pode escolher se faz ou não, mas é interessante a gente fazer uma costura reta só para auxiliar na parte seguinte, para não acontecer das duas se separarem, o forro da renda. Então, tô passando aqui uma costura reta para fixar. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês vão ver que várias vezes eu não deixo gravado as duas partes, tá? Porque são coisas simples, né? Então, vamos dar continuidade e eu vou fixar aqui esses bojos na parte da frente do top. Mas primeiro eu tenho que transpassar eles assim, ó. Pode ver que quando eu junto eles aqui, passo um sobre o outro, os cotos, né, os forros chegam, se juntam ali. Tem que transpassar, porque na hora que a pessoa vai vestir, essa parte acaba esticando e abrindo. Então, se você não fazer isso aqui, vai ficar muito longe um bojo do outro. Então, o nosso molde já é preparado para fazer esse transpasse aqui, porque na hora que vestir é que vai ficar bonito. Transpassei. Vou mostrar aqui mais de perto. No preto é um pouco mais difícil de vocês verem, mas como é a cor mais vendida nesse top, eu resolvi fazer no preto mesmo. Agora eu vou fixar o bojo nessa base da parte da frente. E aqui, ó, tem essa diferença aqui no meio para mim saber exatamente onde é o meio e não errar. Aqui, pessoal, eu vou fazer só uma costura reta, porque isso aqui vai ser tampado depois, quando a gente for pôr o elástico. Então, aqui, olha, eu cuidei assim pro final, né, da renda, bater bem certinho ali o bico da renda, do bojo. E vou passar uma costura só para emendar os dois. Olha, você pode prestar atenção. Coloco o bojo aqui, bem certinho, com a base, e vou passando uma costura reta. Essa costura reta, como eu falei, depois ela vai ficar escondida embaixo do elástico. Vou ir cuidando para não ficar nenhuma parte fora. Por isso que é bom você costurar tudo antes, o bojo ali no forro. Assim você tem que cuidar menos tecidos. No caso aqui eu tô cuidando agora só o bojo e a base. Fica um pouquinho mais difícil para vocês verem como é num tecido preto, né? Mas quando você tiver com o tecido aí na mão, fica bem tranquilo, bem fácil para fazer. Importante é cuidar que o meio do seu top fique bem no meio da base. Aí, já tô chegando aqui no final. Olha só como que você fica por fora. E aqui no final eu cuido para terminar tudo junto. Pode ver que eu tenho cuidado ali de arrumar os tecidos. E pronto. Então, aqui dá para vocês verem a distância que eu deixo, né? Da beiradinha. E vamos aqui dar continuidade, tá? Fixados os dois. Eu vou pegar a parte das costas. Tem que ter o seguinte cuidado, pessoal. Pode parecer assim que é igual, mas não é. Uma parte é maior que a outra. A parte mais fina é para baixo. E a parte maior é para cima. Então, da hora que você tá com ele na mão, é mais fácil de ver do que é agora que eu tô gravando. Mas tem que cuidar isso, tá? A parte de baixo é a parte mais estreita, né? Mais curta. Agora eu vou costurar aqui do lado e depois pôr o elástico ali embaixo. Juntei aqui os bicos bem certinho, um com o outro. Essa parte, conforme o tipo de renda que você tá usando, é meio chatinho de fazer. Mas você tem que ter o cuidado de fazer bem direitinho.
porque depois aqui vai ter um acabamento e ela fica bem aparente se você não costurar certo. Aí... Passando então a costura reta agora, depois eu vou fazer o zigue-zague. Se você tiver overlock, você vai passar o overlock aqui e vai ter feito de uma vez só. O legal da máquina overlock é isso, que ela dá mais rapidez também, né? Você não precisa passar duas costuras. Mas então aqui, olha só, eu passei uma costura reta aqui. Vou passar a costura reta do outro lado também. Cuidando bem ali a parte de baixo, né, dos bicos, para combinar. Eu sempre tenho que pensar lá na frente, na hora que for fazer o acabamento ali. Aí... E assim vai. Aqui não tem muito o que explicar, né? É só você cuidar, deixar os dois juntos, que dá tudo certo. Que no final também, ó, tem que cuidar bem para bater. E como ela é uma peça com os bicos da renda grande, é um pouquinho mais difícil para mim fazer dar certo. Se você usa uma peça com um bico mais reto, fica mais fácil. Então aqui, ó, depois eu vou fazer o acabamento. Por isso que eu disse que tem que bater bem certinho. Mas vamos dar continuidade então. Olha, a reta eu já fiz. Cuida ali como os bicos bateram na parte de baixo. Aqui também. Ficou bem bom para mim fazer o acabamento. Agora eu vou dar continuidade e vou fazer mais uma vez o zigue-zague simples, tá? Nessas partes de dentro é sempre o zigue-zague simples que eu uso. Então, a reta tá aqui. Agora vamos lá. Vou fazer de um lado. Também não tem muito o que explicar aqui, então eu deixo vocês só vendo o que eu tô fazendo. Aí, tá feito. O outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa, só que eu não vou deixar aqui gravado pra vocês. Mas vocês sabem que tem que fazer de um lado e do outro. Agora, tá feito toda essa parte, a gente já vai para elástico e acabamento. Então, eu vou precisar do seguinte aqui, uma agulha dupla. Não precisa ser igualzinho essa daqui, tá? Mas parecida com essa já tá bom. Eu vou usar isso daqui só para marcar onde eu vou fixar a alça, onde eu vou parar com esse elástico depois, vocês já vão entender onde eu começo e onde eu paro com ele, e a fita métrica para explicar umas medidas ali para vocês. Então, por enquanto, é isso. Eu vou fazer aqui, pôr o elástico agora. Então, vamos lá. Vou fazer as mudanças que eu preciso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é marcar aonde eu vou começar e aonde eu vou parar com aquele elástico. Porque um pedacinho atrás eu deixo sem. Tô usando aqui esses grampinhos, mas você pode usar giz, você pode colocar um alfinete, pode ser da forma que você quiser. Eu faço assim que é mais fácil para vocês enxergarem o que eu tô fazendo. E esse pedaço aqui do meio, ó, não tem elástico, tá? Só esse pedacinho não tem. O restante tudo tem. Vai começar aqui e olha só. Mais ou menos essa distância, vocês viram que tá meio que centralizado ali com o bojo. Nesse aqui, gente, eu tô fazendo o G, eu deixei 13, mas pode ser até 12 centímetros sem elástico. Mas se é um top menor, vai diminuir essa distância. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Sigam sempre pela costura do meio do bojo ali, que vai ser mais fácil. Então, já troquei aqui na máquina, já tá com a agulha dupla. Agora, eu vou pôr o elástico aqui, onde eu deixei aquela marca. Olha, eu vou começar o elástico aqui. Eu vou passar ele, vou dar a volta e vou pregar até embaixo do bojo. Isso aqui é para dar firmeza na peça. Então, eu vou começar aqui. Colocar
o elástico. Aqui eu tô usando o elástico Primavera. Eu vou costurar com ele por baixo. Então, eu tô sempre erguendo a renda e vendo onde eu tô passando. A não ser aqui nas costas, né? Porque a renda é transparente, então eu sei exatamente onde eu tô costurando. Já comecei. E aqui, pessoal, eu puxo levemente o elástico, bem pouquinho mesmo, tá? Não puxa muito, é bem pouquinho. É mais para firmar a peça. Tem algumas pessoas que fazem até sem elástico aqui. Só que eu acho que daí fica muito frouxo, fica solto no corpo e daí as pessoas não gostam. Então, pela prática que a gente tem de fabricar, de vender e atender as clientes, a gente sabe que a pessoa quer uma coisa mais firme. Então, olha aqui, ó. Tá vendo aqui as costuras? Eu tô deixando todas para baixo, todas assim, para o elástico tampar ela. E assim eu vou indo. Depois eu vou mostrar para vocês pela parte de cima, mais de perto também, aonde eu tô passando essa costura. Mas é abaixo da onde eu emendei o bojo e a base. Aqui, ó, eu puxo praticamente nada ou não puxo. Aqui você pode até escolher não puxar, certo? Porque ele vai ficar tão firme aqui, bem assim, que ele não estica. Então, se você quiser, não precisa nem puxar. E assim eu vou indo, só olhando, pode ver que eu ergo sempre para ver aonde que eu tô indo, aonde que tá o meu elástico. No começo, essa parte é um pouco mais complicada. Mas você vai ver que com o tempo fica fácil. E se você consegue ver um pedacinho ali, já dá certo. Aqui a gente adiantou um pouco o vídeo. Olha como que ficou esse lado. E olha como ficou a parte de fora. O outro lado também. Então, adiantei e já tô terminando, tá? Já tô do outro lado, chegando com o elástico. Nessa peça aqui, eu usei 65 centímetros de elástico. Mas isso pode variar aí, porque talvez você não consiga parar e começar exatamente no lugar onde eu comecei. Então, você vai ter mais ou menos essa quantidade de elástico para o tamanho G, certo? Então, em torno de 65 centímetros, pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, para fazer o G. E aqui eu vou costurando até chegar ali onde eu marquei. No meu caso aqui é fácil cuidar, porque ele fica bem numa baixada do bico. Então, um lado eu sei bem certinho que tem que fazer para ficar igual ao outro. Aqui, então, vou tentar mostrar mais de perto para vocês. Então, tá aqui, olha aqui, bem de perto, aonde eu passei com a costura. Foi bem pouquinho para baixo da emenda, olha. E por dentro fica perfeitinho também e tampa todos aqueles tecidos que estavam sobrando. Eu deixo a parte macia para fora, que é a que vai, vamos dizer assim, ficar relando na pele da pessoa para não incomodar. Aqui, vou cortar. O meu elástico era maior, tá? Mas o que ficou na peça foi 65 centímetros. Mas como eu falei, pode ser que você use mais ou menos. Em tamanhos menores, você vai usar menos elástico. Olha aqui, ó, embaixo do bojo não estica. Na parte de trás estica um pouco e aonde não tem, o elástico estica mais. Então, assim vai ficar bem confortável. Vamos dar continuidade, agora já vou para os acabamentos. Então, eu tenho que fazer aqui um zigue-zague simples, pequeno. É tudo no zigue-zague simples dessa vez, para fazer o acabamento e esse elástico não sair. Eu faço tudo que o acabamento que eu fizer de um lado, pessoal, eu vou fazer do outro, tá? Pode ser que às vezes eu não deixe gravado para vocês, como vai acontecer na alça, mas saiba, se eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro também. Olha aqui bem no final, um zigue-zague para terminar. Agora aqui também tem acabamento. Do outro lado também vai precisar fazer. Então, eu já vou fazendo os acabamentos aqui onde fiz aquela emenda, né, da base com as costas. Tudo acabamento com zigue-zague simples aqui. E mais uma vez eu vou falar, se eu faço o acabamento de um lado, eu tenho que fazer do outro. Como eu falei,
Eu não deixo eles todos gravados, tá? Então, mas tá feito. De um lado e do outro tá feito o acabamento. Bem aqui, ó, um zigue-zague para não abrir a renda. Já aqui na parte de baixo eu tenho duas escolhas. Eu posso fazer o zigue-zague simples também, ou eu posso fazer uma costura reta por dentro com retrocesso. No caso de hoje eu vou fazer dessa forma. É como se eu reforçasse a costura aqui, uma reta normal, e eu volto costurando na reta. Também dos dois lados, assim eu não corro o risco de abrir as laterais do top. Olha aí, feito. Agora não abre mais. E assim a gente vai continuando. Na próxima parte, a gente vai pôr a alça. Nesse pedacinho aqui, eu tenho 10 centímetros de alça tamanho 10 de largura, né? Ou 1 centímetro de largura. Ficou 2 de 5 centímetros. Aqui eu vou pegar, nele eu ponho o regulador. Então, eu vou colocar a argolinha nesse pedacinho. Assim, bem simples também. Eu vou passar aqui uma costura reta, mas quem não quiser não precisa passar. Para quem tá começando, eu sugiro que passe, que é para elas não saírem uma de cima da outra. Mas se você já tem prática, conforme a máquina que você vai fazer, né? Às vezes você tá fazendo com uma máquina travete, aí não precisa, que é bem tranquilo. Ela já bate e fica perfeito. De alça, eu tô usando 85 centímetros. Eu vou cortar no meio também. Vai ficar 42,5 para cada lado. E aqui eu vou pôr a parte do regulador, que é esse mais quadradinho, né? Esse retangular. Que é o que faz a regulagem mesmo do tamanho da alça. Nessa parte, para fazer o acabamento, eu faço um zigue-zague simples em 2 lugares. Todos os meus acabamentos têm reforço. Não adianta, eu não consigo deixar só um lugar aqui costuradinho. Porque imagina, se descostura uma desses aqui, ele já abriria tudo. Então, eu sempre faço 2 acabamentos para garantir. Assim, não tem problema de uma alça abrir. Já vou mostrar para vocês, tá? Onde eu faço os acabamentos, mas são em 2 lugares. Um bem na beiradinha, no finalzinho, para arrematar, e uma mais para cima. Eu vou mostrar 2 vezes agora e depois lá na frente também vou mostrar novamente. Olha, um aqui e outro aqui. Depois eu mostro melhor. Vamos dando continuidade, eu vou fixar esse pedacinho menor, onde tem a argolinha, aqui atrás, bem em cima do final do elástico. Ele vai fixar melhor o elástico aqui, ainda vai dar um acabamento, porque essa alcinha que eu tô colocando vai tampar aquele zigue-zague que eu fiz antes. Eu também faço aqui 2 costuras. E com retrocesso ainda, tudo garantido para não descosturar. Sobra um pouquinho de alça, a gente tira para ficar um acabamento melhor. E aqui vocês conseguem ver como que ficou. Depois a gente tira mais linha ainda, né? Porque sempre fica umas linhazinhas ali que não deixa tão bonito. Feito isso, agora eu vou passar essa outra alça. Vou mostrar aqui pra vocês onde eu fiz as 2 costuras antes. Passar ela aqui na argolinha. Em 2 lugares, ó, pra fazer a regulagem. Assim fica a parte de trás. E aqui eu vou ir para a parte da frente. Vou colocar a alça aqui. Aqui também eu costuro às vezes 2 ou 3 lugares, depende. O primeiro aqui bem... eu coloquei a alça em cima do cotton, pra você ter uma ideia. Ela não fica só na renda, porque o primeiro acabamento é aqui para ficar mais resistente.
Se eu faço o acabamento só em cima da renda, logo logo fura a renda e arrebenta. Estraga a renda. Ainda mais se esse top for G ou GG. Se às vezes é um P ou M até não acontece tanto, mas é melhor garantir e fazer o acabamento em cima do forro. A segunda aqui no final, já para arrematar ali com o bico da renda. Dependendo, sai até 3 acabamentos, dependendo do tipo do bico da renda. Porque às vezes tem uma bem na beiradinha, você tem que fazer mais um, se é um bico bem pontudo que fica aqui. Olha aqui como que ficou por fora. E por dentro. Certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, não vou deixar gravado para vocês, mas vou fazer. Aí, ó, já tô com o outro lado aqui pronto. Aqui chegou a dar 3 acabamentinhos, porque teve um lugar ali que ia ficar muito na beiradinha. Então, tá tudo aqui, pessoal, tudo acabado. A peça já tá pronta. Depois, para arrematar no final, a gente coloca algum detalhe. No meu caso aqui, eu coloquei um strass, mas você pode pôr um laço, pode deixar sem nada, você que sabe aqui. Olha, eu coloquei algumas opções, poderia ser esse, todos eles são feitos à mão, colocados à mão, por isso eu não deixo gravado. Mas então, é só eu finalizar depois, fixando alguma dessas peças. E agora eu vou mostrar para vocês arrumadinho, tirado linha e pronto para foto. Olha como que fica lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.